pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua vida e a sua família, amém? Você que está chegando agora, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu like para que o nosso vídeo se torne um vídeo relevante e o YouTube possa estar indicando para outras pessoas poderem assistir e também receber a palavra de Deus. Amém? Sejam muito bem-vindos e vocês que já fazem parte dessa família também sejam muito bem-vindos. Amém? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa linda que temos que ter e que tem tocado no meu coração. Inclusive, na inauguração da nossa célula foi falado isso e eu creio que vai ser bênção para você, amém? Nós vamos falar sobre gratidão. O que é gratidão para você? O que a Bíblia diz sobre gratidão? Vamos ver? Todo mundo que está aí, pegue sua Bíblia, a minha está aqui. Quem não providenciou, providencie logo, logo, para que a gente possa estar fazendo os devocionais juntos, amém? Vamos lá, Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha isso. Esse versículo ele é muito impactante para nós porque ele é como se fosse um mandamento, né? Na verdade é um conselho, um conselho divino mesmo, de Deus para nós, para você, para mim, para todos nós. Que a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos a Deus em tudo que a gente fizer, seja em palavras ou seja em ações. De que forma você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito para você? Vamos parar para pensar? Coloque num papel, você que está em casa, de um lado, tudo que Deus proporciona para você e tem proporcionado, começando pelo ar que você respira e do outro lado, o que você tem feito para agradecer a Deus pela oportunidade de ter o que você tem. A palavra de Deus nos diz que nós devemos agradecer, ou com palavras ou com ações, tudo, tudo. O que significa tudo? Não é só o alimento, não é só a vida, não é só a saúde, tudo é tudo, em todos os aspectos, em tudo que envolve a sua existência. Devemos agradecer ao Senhor, ter gratidão a Ele, que a gratidão no Senhor, ela nos leva a experimentar os milagres de Deus em nossa vida, amém? E eu tenho aqui uma história muito linda, uma passagem bíblica muito linda que eu gostaria que vocês lessem em casa. Eu vou estar contando para vocês, anotem aí, Mateus 14, do 13, versículo 13 até o versículo 21. Gravem bem isso, hein? 14 do capítulo 14, versículo 13 até o 21. A primeira multiplicação de pães e peixes. Eu vou contar para vocês essa história, assim, dar uma resumida para vocês, mas depois vocês podem ler aqui na palavra do Senhor. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo as referências bíblicas que nós lemos hoje. E você vai poder ler em casa com mais calma e pedir para o Senhor tocar em você e revelar a você as formas pelas quais
você pode começar a agradecer. Amém? Então vamos lá. O que aconteceu nessa passagem da primeira multiplicação? Jesus estava distante do barco, né? Os discípulos estavam no barco, Jesus estava distante do barco e ele foi para um lugar deserto para orar. E as pessoas descobriram que Jesus estava lá. Então as multidões começaram a chegar em busca de Jesus, e foi se enchendo de pessoas, se enchendo de famílias, de mulheres, de crianças, e Jesus começou a curar todos os enfermos. A palavra diz aqui, olha só, Jesus, porém, disse-lhe: não precisam retirar-lhe, dar-lhe vós mesmos de comer. Olha só o que aconteceu. Jesus curou os enfermos e começou a ficar tarde. E os discípulos começaram a ficar preocupados porque a multidão não tinha levado alimentos para comer, né? Porque eles foram no calor do momento, naquela ânsia de chegar perto de Jesus e conseguir a sua bênção, a sua cura. Então eles não foram preparados e já estava tarde e precisavam comer. E aí os discípulos falaram para Jesus: vamos mandar, né, esse povo embora porque já está ficando tarde e eles precisam comer. Então Jesus pega e fala assim, olha só o que ele fala: não precisa retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, olha o que aconteceu. 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-lhes os discípulos e estes as multidões. Essa é uma lição do sobrenatural de Deus. Jesus estava ensinando que Ele provê no deserto. Ele provê quando você se dispõe a enfrentar o deserto para chegar até Ele. Aquele povo se dispôs a atravessar o deserto para se encontrar com Jesus e conseguir o que eles queriam, a cura para eles, o milagre deles. E Jesus estava ali disposto. Em algumas traduções diz que Jesus se compadeceu deles. E ele resolveu ensinar os discípulos a ter fé. E daí, como diz alguns pastores, né, que eu costumo acompanhar, que diz o seguinte, que Jesus nesse momento falou: vou ensinar vocês a terem fé, vou ensinar vocês. Deem de comer. E era mais de 5.000 pessoas. Olha quantas pessoas tinham lá. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós podemos entender que era uma multidão muito grande de pessoas. E a fé limitada dos discípulos quiseram subestimar Jesus, né? Jesus, mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, e agora? Como que nós vamos alimentar essa multidão? Aí Jesus falou: me dê aqui os pães e os peixes. E aí então, ele pegou o pão, deu graças e partiu. E a partir do momento que ele partiu aquele pão foi se multiplicando, 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 os peixes multiplicando. E o povo foi ficando maravilhado porque Jesus estava multiplicando. E você pensa que Jesus
Alimentou o povo todo sozinho? Não, não, não. Olha só o que ele disse. Depois de ter partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Aí depois Jesus fez o quê? Agora que eu ensinei vocês o caminho do milagre, são vocês que vão multiplicar esse milagre. E aí então, todos os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, multiplicaram os pães, os peixes e alimentaram toda aquela multidão. Isso não seria possível se não houvesse gratidão. Qual foi a palavrinha-chave, não sei se vocês perceberam, que fez com que o pão se multiplicasse nas mãos de Jesus? Foi gratidão. Ele apresentou o pão a Deus e disse: graças te dou. E naquele momento o pão se multiplicou. Então isso significa que a gratidão na nossa vida produz também prosperidade. A gratidão a Deus na nossa vida produz milagre. Às vezes a gente pensa que a gente tem que agradecer só pelas coisas boas. Jesus só tinha lá aquele pão. E ele agradeceu mesmo assim. E Deus multiplicou. Deus multiplicou e alimentou todo o seu povo. E ainda ao final, depois de ter alimentado todos, sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Não é linda essa história? Essa história é uma história de milagre muito linda, porque ela nos mostra que Jesus ensinou aos discípulos e também à multidão que a gratidão gera milagre. Então é por isso que a palavra nos ensina que em tudo o que a gente fizer, seja palavras ou ações, o que a gente tem que fazer? No nome do Senhor Jesus, dar graças por meio de Deus Pai. Então, essa é a dica de hoje, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E não se esqueça, a gratidão gera milagre. A gratidão gera multiplicação de fé. E eu quero profetizar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai ser grata, você vai ser grato ao Senhor em tudo o que você fizer. E Ele fará grandes coisas em sua vida. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua semana. Um beijo e até o próximo vídeo.